Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você acha que sua vida ela está a mesma coisa? Ou você percebe as transformações que Deus está fazendo? Todos os dias Deus vem com mudanças, transformações em nossas vidas. Vê o que diz na palavra de hoje. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Cada dia Deus vem falando com a gente, vem nos mostrando o seu movimento, aquilo que Deus faz em nosso favor. Agora, Deus sempre chama os seus filhos para terem atenção na palavra dele. Tem dia que Deus fala conosco para que nós perdoamos ao próximo, porque sem perdão não há bênçãos liberadas. Temos que perdoar aqueles que nos odeiam. Tem dias que é sobre a saúde. Deus toca no nosso coração para orar muito, pedir saúde, pedir paz, pedir proteção e assim por diante. Hoje esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. As estações mudam. Tem o inverno, o verão, o outono, a primavera. Assim as nossas vidas, ela também muda. Não é todo o tempo choro, não é todo o tempo sofrimento, preocupações, e sim foco nas bênçãos de Deus. Foco na palavra de Deus, foco no que Deus pede para a gente fazer, para não ficar preso, amarrado no passado. Você sabe que quando não falando de humanos agora, quando o animal ele vive muito preso, ele não sente a sua liberdade. Quando ele vive só em um lugar, ele vê aquilo ali como um mundo dele. Tem pessoas vivendo assim. Acham que elas não podem crescer, que não podem frutificar, não podem dar frutos, porque o ambiente que elas vivem não tem, é como se fosse uma planta que se coloca num vaso, uma planta que ela cresce, mas o vaso é pequeno e ela acaba ficando espremida ali, sem poder, as raízes, sem poder crescer, sem poder frutificar. Quando uma pessoa ela percebe que Deus ele abre, como ele está falando na sua palavra, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa é a palavra de Deus. Então não é para olhar para trás, muito menos pensar que não tem como crescer, que não tem como dar frutos, que não tem como usar os seus dons. Tem pessoas que os dons é de ensinar, outras é de evangelizar, outras é de cura, de oração, de fazer, de ser da intercessão e assim por diante. Mas tem pessoas que travam em suas vidas, porque elas ficam presas no passado. Elas não percebem que o dia amanheceu, que é novo dia, que já está anoitecendo agora. E à noite com ela vem o descanso na mente, vem a paz que o Senhor nos dá, a paz que excede todo o entendimento, nos preparando hoje, que hoje é domingo, dia 8 de junho de 2025, nos preparando para uma bela de uma semana, com novidade da parte de Deus. Não olhe para o seu passado, olhe para o presente, olhe para o futuro. Olhe e foque nas coisas de Deus. Tem pessoas te ajudando na tua vida
ajudando a você fazer boas escolhas? Você tem bons conselheiros na sua vida? Olha o que Deus fez com Davi. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 33. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. São sementes plantadas. Aí você fala, nossa, isso é na vida de Davi. Hoje vemos exércitos de Deus, pessoas preparadas, cada uma em sua área, para orar por uma pessoa quando ela está enferma, quando ela pede oração, quando ela precisa de uma intercessão nas finanças, no seu lar, na sua família, na vida conjugal. Quando você pede a Deus bons amigos, bons irmãos e irmãs próximos de você, Deus prepara um exército para te ajudar. E na hora que você necessita, você sabe que você tem com quem contar. Você tem orações, você tem intercessão, você tem socorro. Porque uma oração, ela cura, ela liberta, ela salva. A oração, ela tem muito poder. Então, quando você se cerca de pessoas que têm foco nas coisas de Deus, você não está sozinho. Você tem um exército de Deus intercedendo pela sua vida. Isso é muito importante. No passado, eu nem sabia o que era isso. Eu não tinha pessoas intercedendo por mim. Hoje, eu tenho uma bênção muito grande do nosso Pai Todo-Poderoso, que todos os dias tem pessoas que oram por mim e pela minha família. E eu estou aqui todos os dias orando por você e pela sua família. E isso nos dá muito prazer. Olha o que Deus ensinou a outras pessoas na Bíblia, a terem um propósito direcionado. Quando chamou Abraão, Deus lhe disse para deixar o passado para trás e se concentrar no lugar que lhe mostraria. Em Gênesis 12:1, era de um coração direcionado que Paulo estava falando, quando disse para deixarmos as coisas que para trás ficam e prosseguirmos para as que diante de nós estão. Para deixar o passado para trás, para deixar as coisas velhas, o que passou. Deus vem com coisas novas. Abraão, ele não se segurou ao passado, ele foi adiante. Em toda palavra que Deus falava com Abraão, Abraão foi um homem, o pai da fé, né? Ele via, ele escutava a voz de Deus e ele obedecia. E assim devemos prestar atenção no que Deus nos fala, porque Deus fala com quem está presente, Deus não fala com quem está ausente. Então, se você está ouvindo essa palavra, é porque ela está direcionada para você. E eu fico muito feliz porque Deus está fazendo uma coisa nova. Preste atenção nos sinais de Deus, abrace o novo de Deus. Todos os dias, Deus vem com uma boa notícia, uma palavra boa, palavra de livramento. Você já pensou? Nós temos a bênção de Deus todos os dias em nossas vidas. Nós nos alimentamos, dormimos, podemos caminhar, enquanto tem pessoas que estão passando por grandes provas em hospitais, grandes provas com uma situação financeira, dependendo de parentes, de amigos. Então vamos orar, agradecendo a Deus o novo de Deus, a esperança renovada, a saúde restaurada, as bênçãos do Todo-Poderoso, esquecendo o que passou. O que passou não volta. Olhe para frente. Filipenses 3, capítulo 13 e 14. Era este propósito direcionado que o Senhor estava encorajando Israel até através do profeta Isaías. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E tem pessoas que elas não percebem. Elas falam, nossa,
Teve uma época que tem pessoas que falam assim, eu não entendia. E teve uma época que eu tive tantas oportunidades que hoje, quando eu olho para trás, se eu tivesse abraçado as oportunidades, a minha vida estaria diferente. Não olhe mais para trás. Olhe as oportunidades de hoje. Olhe o que Deus está colocando em tuas mãos hoje. O que é que você tem hoje? Aí você pode falar, é muito pouco. É pouco para quem olha com os olhos no mundo natural. Para quem apresenta a Deus, para quem tem fé, para quem vive pela fé, como Deus fala, mas o meu justo viverá pela fé. E não podemos retroceder na fé. Apresente o que você tem para Deus. Apresente e agradeça. Porque Deus, ele faz multiplicar. Ele multiplica. Ele multiplicou os pães, os peixes. Ele multiplicou aquela pesca quando Pedro estava pescando com os seus amigos e nada eles conseguiram. E Jesus falou, volta e vai pescar. Então devemos crer na palavra de Deus sem duvidar, porque Ele está falando. A palavra dele não volta atrás. Então, quando você valoriza e quando você começa a prestar atenção, presta atenção nos sinais. Nosso problema é que sempre queremos nos agarrar ao passado e mesmo assim caminhar para o futuro. Há momentos em que Deus nos diz para seguirmos em frente, mas nossas almas ainda estão presas ao lugar que precisamos deixar para trás. Isso deixa nosso coração dividido. E quando temos um coração dividido, é difícil encontrar paz de espírito. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Mateus 6, 24. Em Tiago 1, versículo 8, lemos que uma pessoa que tem mente dividida é instável e insegura sobre tudo que pensa, sente ou decide. É muito difícil uma pessoa que é insegura. Ela toma uma decisão, daí a pouco ela pergunta, será que eu tomei a decisão certa? Eu acho que não. Aí fica naquela dúvida, ela não tem um direcionamento só. Ela não direciona, ela não tem foco. Uma pessoa sem foco, é difícil para ela entender as bênçãos que Deus entregou nas mãos dela. Aí ela vai soltando pelo caminho, ela vai deixando de viver as coisas boas que Deus coloca, porque ela fica pensando só no que passou. É como uma pessoa tá lá se alimentando, mas ela não saboreia aquele alimento. Ela não mastiga direito, ela vai engolindo às pressas, e ela não percebe o valor do alimento, o sabor do alimento, e aquilo ali ainda vai fazer mal, porque ela precisa ter uma boa mastigação e ela está fazendo mal para o estômago, porque ela está fazendo tudo muito rápido e ela não está prestando atenção. Assim as nossas vidas, se não prestarmos atenção nas bênçãos que Deus está colocando, elas passam que a pessoa não percebe. Aí depois lá na frente ela fala, nossa, por que eu não vi isso antes? Veja hoje, comece a prestar atenção hoje, dia 8 de junho de 2025. Comece a ver as transformações que Deus está fazendo na sua vida. Não deixe para pensar depois. Preste atenção. Estamos em uma nova estação. Então você começa a prestar atenção nos sinais de Deus para a sua vida, na transformação. Você não é a mesma pessoa de 2 anos atrás. Cada mês, cada dia é diferente. Nada é igual ao que passou. Então procure melhorar a cada dia, ter foco nas coisas que você faz, porque uma pessoa com foco, a pessoa que se direciona, aquilo que ela quer, é como
Você às vezes vê uma flecha, ela vai direto ao alvo. Porque quando uma pessoa treina para uma Olimpíada e ela solta aquela flecha, vai direto no alvo. Por quê? Porque ela não ficou olhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ela ficou olhando para o alvo. Veja qual é o alvo que você quer atingir na sua vida. E você terá êxito, terá bom êxito, se você não sair do foco. Se você não escutar o que dizem de negativo, o que falam, o que tentam atrapalhar a tua intimidade com Deus, o teu propósito com Deus, porque nós não podemos nos enganar. Aquilo que dá certo, porque Deus está protegendo, é as nossas vidas. Abaixo de Deus, o nosso maior tesouro é a nossa saúde e o sopro de vida. Se Deus disser, vem agora, já acabou. Acabou, não deu mais tempo. É como um teatro, fecha as cortinas e acabou. Aí a pessoa sai às vezes de cena sem ter vivido o melhor. Aproveitar a sua vida, aproveitar a paz, aproveitar a família, sem ser tão exigente consigo mesmo, sem achar que você é inferior a outras pessoas, seja no trabalho, seja nas finanças. Às vezes o visual, que a pessoa não gosta do seu visual, vamos pedir ao Espírito Santo que venha com renovo nos nossos corações, que algo novo brote dentro do teu coração, que venha um renovo de Deus em todas as áreas da tua vida. E você perceba o mais importante, que você é filho, filha, amado do Todo-Poderoso. E quem é amado é bem cuidado, porque quem ama cuida. Deus cuida de nós, senão não estaríamos mais aqui. Se ame, agradeça a Deus. Hoje é dia de louvar ao Senhor, agradecer e engrandecer o nome de Deus. Precisamos evitar ter um coração dividido e um propósito dúbio na vida. Em vez disso, devemos ser pessoas decididas. Os líderes, sobretudo, devem ser capazes de tomar decisões e depois mantê-las. Se tomarmos decisões e depois continuarmos a ir de um lado para o outro em nossa mente, pensando se fizemos a coisa certa ou não, somos estáveis em nossos caminhos. Precisamos ouvir a Deus e depois tomar uma decisão baseada no que Ele nos disse. A partir do momento em que decidimos alguma coisa, precisamos fazer isso de todo o nosso coração e nos comprometer inteiramente com a decisão que tomamos. Aí veremos o resultado. Além disso, precisamos ter um coração entregue e dedicado aos dons e ao chamado de Deus. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala sobre os diferentes dons da graça que haviam sido dados aos membros do corpo de Cristo, individualmente. Ele diz que se você é um mestre, deve se dedicar ao ensino. Se é alguém que contribui, deve se dedicar às suas contribuições. Se é alguém que exorta, deve se dedicar à exortação. Em outras palavras, Paulo diz que não devemos nos envolver excessivamente nas coisas para as quais Deus não deu dons e não nos chamou para fazer. Resista à tentação de se embaraçar com coisas que não ajudam a atingir os seus objetivos. Não tenha mente dividida. Se você acredita que está destinado a fazer algo específico com sua vida, seja coerente com o que crê. Mantenha-se nos trilhos e permaneça focado e estável, sempre prosseguindo para o alvo no poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, dai-nos um direcionamento, Senhor, um direcionamento com foco naquilo que o Senhor
nos colocou aqui nesta terra para cumprirmos. Dai-nos o amor, Espírito Santo de Deus. Dai-nos o teu fruto, doce amado Espírito Santo, para que tudo o que façamos seja com amor, seja feito para Deus, para a glória de Deus. Que meus irmãos e irmãs, quando olharem para suas vidas, seja glorificado o nome de Deus através da vida de cada um de nós. Cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo com o seu propósito, se alegrando com o novo de Deus. Deus vem com novidade. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo teu novo. Obrigada pelas curas, pela restauração de famílias, restauração na saúde, restauração e foco, algo novo. Vem novidade de Deus para as nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. Já louve ao Senhor. Agradeça a Deus de todo o coração, porque eu já estou dando glórias a Deus aqui, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas todos os dias. Obrigado, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda maldade humana e espiritual. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.